Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Ramon Lins e trago para você mais uma palavra para o seu coração. E a mensagem de hoje, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo de número 22, e diz assim o texto: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "E é um fantasma!" E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Aleluia. Amados, que palavra mais linda, maravilhosa. O que nós aprendemos sobre essa palavra é uma questão de fé. A Bíblia fala que Jesus, quando ele despediu a multidão, ele queria ter um tempo sozinho para falar com Deus. E uma coisa que nós aprendemos sobre estar sozinho com Deus é aquele momento que é só você e Deus. A gente tem que tirar esse tempo para conversar com o Pai. Nós sabemos que Deus, ele, antes mesmo de pedirmos alguma coisa, ele já sabe do que nós vamos pedir. Mas o Senhor, ele quer esse contato, essa intimidade com a gente. Ele quer que nós entremos no nosso quarto, onde você estiver, que você tenha esse momento especial, esse momento único, essa intimidade para com Deus. Porque a palavra de Deus fala assim que não vê que o Espírito Santo que habita em vós tem ciúme. Às vezes a gente fica dando tanta importância a coisas tão fúteis dessa vida. Às vezes as preocupações do dia a dia nos levam a esquecer de ter um momento com Deus. Às vezes a gente acorda de manhã apressado, aquela correria toda, trabalha o dia todo, e chega à tarde você está arrebentado, cansado. E quando você vai querer fazer uma oração para o Senhor, é aquela oração pequena, aquela oração de 5 minutos. Aquela oração que às vezes você nem dá conta às vezes de fazer, porque você está tão estressado, tão cansado, teu corpo está surrado devido às lutas do dia a dia. E que às vezes você não consegue nem concentrar, nem ter aquele momento tão especial para com Deus.
E Deus quer isso de nós, que nós tenhamos esse momento particular para com Ele. Porque é nesse momento é que nós devemos colocar a Nosso Senhor, adorar a Ele, exaltar o nome dEle, falar para Ele que nós o amamos, que tudo que temos pertence a Ele, ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Porque se for para a gente olhar muitas das vezes a nossa vida, nós somos imerecedores, nós não merecemos, porque nós somos falhos, pecadores. Mas a misericórdia de Deus é tanta que Ele quer ter esse momento com a gente. E Ele nos perdoa, Ele nos compreende e quer nos ajudar. Então a importância de termos esse momento. Se Jesus ele teve esse momento particular com Deus, com seu Pai, então nós também temos que ter esse momento, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E nós devemos buscar e meditar na palavra de Deus o tempo todo. A palavra de Deus fala que não devemos apartar de nós o livro da vida. Nós devemos estar sempre ligados nos ensinamentos do Senhor. Então a palavra de Deus ela diz assim que ali Jesus, vendo que já estava bem tarde, ele vai ter com os discípulos. E a Bíblia fala que o barco estava sendo surrado pelas águas. O vento era contrário. E ali estavam os discípulos no barco com medo, aterrorizados, com medo, porque o mar estava surrando aquele barco. E a Bíblia fala que Jesus, vendo que eles estavam a perigo, ele vai andando sobre as águas, vai encontrar com eles. Mas os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, eles não conheceram, não sabiam que era Jesus. Eles acharam que era um fantasma que estava vindo, andando sobre as águas, e eles ficaram com muito medo. Mas Jesus, naquele momento, ele gritou: não temas, sou eu, tenha bom ânimo. E ali Simão Pedro, lhe diz assim: mestre, se és tu, Senhor, então manda que eu vá até a ti. E Jesus diz: então vem, Pedro, venha ao meu encontro, Pedro. E Pedro, ele saindo do barco, a Bíblia diz que ele começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia também diz que enquanto ele estava andando sobre as águas, teve um momento que ele tirou a atenção de Jesus. Ele olhou para o vento que era contrário, que o mar estava agitado, e naquele momento ele começou a temer, e ele começou a afundar. E Jesus naquele momento ali, ele toma ele pela mão, levanta ele e fala para ele: ó homem de pequena fé, por que duvidastes? Amados, a nossa fé, ela tem o poder, se você tiver fé, ela tem o poder de remover montanhas. A nossa fé, ela faz milagres, ela faz coisas sobrenaturais, coisas que aos olhos carnais é impossível. Mas a fé, se nós tivermos fé, tudo é possível àquele que crê. Nessa passagem a gente entende que Pedro, mesmo ele estando ali com Jesus, e nós aprendemos muito com isso nessa palavra, porque sempre as pessoas falam assim: eu tenho Jesus, eu ando com Jesus, eu tenho Jesus no meu coração. Mas quando vem uma tempestade, quando vem um vento contrário na nossa vida, nós esquecemos que Jesus está no nosso barco, que Jesus está do nosso lado, que Jesus está dizendo para nós: vem, eu estou aqui, olha para mim, eu estou aqui te esperando. Mas infelizmente, assim como Pedro, a gente muitas das vezes olha para as tempestades, para os ventos contrários, para o mar agitado que está diante de nós, e nós não nos amedrontamos, nós ficamos atônitos, com medo. E aí a nossa fé, ela não funciona. Aí com certeza nós vamos nos afundar ainda mais. A ponto que
naquele momento que Pedro, que estava ali, ele começou a afundar e que Jesus o toma pela mão e segura ele e fala: ó homem de pequena fé, por que duvidaste? É o mesmo que acontece conosco. Jesus, hoje ele fala para mim, para você, ele fala assim: não temas, eu sou contigo, eu te seguro pelas mãos quando você estiver se naufragando, eu cuido de você, eu amo você, e eu nunca te abandonei. Ele não abandona a nós. Muitas das vezes somos nós que abandonamos a Cristo. Quando nós deixamos de crer que Ele é poderoso, que Ele pode fazer o impossível acontecer na nossa vida. Pedro, ele era pescador, todo mundo sabe que ele era pescador. E pelo que eu entendo, um bom pescador também sabe nadar e muito bem, eu entendo. A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que ele era pescador, mas com certeza Pedro também sabia nadar e muito bem. Até mesmo quando uma pessoa que trabalha com pescaria, com as lanças, redes, muitas das vezes, às vezes as redes ficam enroscadas no fundo, lá no fundo das águas, e ali ele tem que mergulhar para tentar, desenroscar aquelas redes que estão ali. Então, a pessoa que sabe mergulhar, sabe nadar bem, ele mergulha muito bem. E naquele momento, Pedro esqueceu até que sabia nadar, e ele com medo começou a afundar. Meus irmãos, nós devemos ter a certeza daquilo que nós esperamos. Se nós nos amedrontarmos diante das dificuldades, diante do mar agitado, diante das coisas que vêm na nossa vida, nós vamos nos afundar. Mas se você segurar nas mãos de Jesus, se você continuar olhando para o foco, que é Jesus Cristo, você não vai naufragar. Você vai prosseguir para o alvo, que é Cristo. E pode levantar a tempestade, o vento contrário contra você, mas se você estiver com seus olhos focados em Jesus, você será mais do que vencedor. Amém? Lembre-se de que Josué e Caleb foram as únicas duas pessoas que entraram na terra prometida. Aqueles 12 espias que entraram lá na terra que manava leite e mel, eles viram que terra maravilhosa que era. E eles trouxeram o relatório. Mas todos olharam os gigantes que estavam naquele lugar, olharam as dificuldades que tinha ali, os guerreiros. E eles não tinham condições de entrar, eles tinham tanto medo de entrar ali. E eles trouxeram o relatório contrário. Mas Josué disse assim: se o Senhor é conosco, nós vamos tomar posse dessa terra. Então você pode tomar posse da tua terra, você pode ser vitorioso, mas não tenha medo. Deus é contigo. Deus é contigo por onde você andares, o Senhor é contigo. Amém? Que Deus abençoe você ricamente em nome do Senhor Jesus. Que você tenha um dia abençoado e que a presença do Pai esteja sempre contigo. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro por você agora e que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Deus de poder e graça, eu apresento esse homem, essa mulher, diante do Senhor. Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, ó Pai, de encontro com essa pessoa que está passando, Senhor Deus, ó Pai, por dificuldades, pelos ventos contrários, o mar agitado na vida dela, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha, meu Deus, dar vitória para ela. Senhor Deus, que o Senhor venha tirar o medo, a incerteza, a dúvida, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus, ó Pai, fazer, Senhor Deus, com que os objetivos, Senhor Deus, os projetos dessa pessoa, Senhor, venham se concretizar, Senhor Deus. Deus, eu oro, eu entrego diante do Senhor a cada pessoa, Senhor Deus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus e na graça do Pai.